Vai pedir o vídeo, Elton. O áudio, né? Só tá o áudio. Chegou aí, né? De olho na cidade, traz para você o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2019. Bom dia, Assis Nascimento. Bom dia, Ricardo Gomes. Estamos iniciando nossa participação no programa De Olho na Cidade, que faz uma conexão, produzido aqui nos estúdios da Paraíso FM, em Sobral, que faz uma conexão com o programa A Hora da Notícia, produzido nos estúdios da Rádio Assunção Cearense, em Fortaleza, nesse momento sob o comando do grande amigo, colega, jornalista Nilton Mourão, ao lado do colega, amigo, jornalista Vicente Alencar. E na mesa tinha aí o Paramoti. Um grande abraço, um bom dia para todos vocês. Um bom dia e um abraço carinhoso, especial, para aqueles que ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais, fazendo o compartilhamento da nossa live no Facebook, como o João Alves Freire, o Elesbão de Castro, lá em Brasília, João Rodrigues, em Itapipoca, Sandra Cabral, Francisco Edivar, Liberato Barroso, Antônio José Loyola, Jesus Alves, Auriclécio Macedo, Wagner Viana, Fransquinha Cunha e o caroço João Félix Júnior, lá em São Paulo. Para quem mandou um abraço para nós aqui no WhatsApp, 9616-1470, Sargento Michel Mendonça, Estênio Paiva, lá do Meireles, em Fortaleza, o Rodrigo, de Itapipoca, o Kerson, de Sobral, e o Simão Oliveira. Um grande abraço também para a Leninha Parente, que está mandando aqui um abraço para nós. Um abraço também para quem já entrou aqui na timeline do Facebook. A gente demora um pouquinho, já vai embora. Um bocado de gente já entrou aqui, já não tenho como dizer o nome, mas está aqui na minha cara, né? Dr. Paulo Roberto Soares Nobre, Helena Cordeiro, olá, bom dia. Djalma Oliveira, bom dia, meu amigo. Eliandro Bezerra, bom dia a todos. A farmácia Extra Centro em Fortaleza, que já estão ligados na Paraíso FM. Bom dia também para o Kleber Martins e para o Sabino Melo. Eu quero começar hoje. Ontem, duas pessoas, o que eu chamei de Mr. K, e se eu não me engano, meu amigo Amorim, reclamando de mim, porque eu estava falando que a economia estava retomando. E assim, tem uns caras que não querem entender, é que para quem não quer entender não adianta mesmo, né? Então, o Mr. K, por exemplo, disse que eu estaria fazendo loas ao aumento da gasolina, ao aumento da carne. Não, eu expliquei que isso é uma dinâmica do mercado e que não tem muito a ver com o governo. Não estava defendendo. Por mim, a carne seria de graça, a gasolina de graça. Aliás, a gasolina não é bom de graça, porque o meio ambiente iria pagar por isso, tá? Então, tem várias coisas aí que a gente precisa entender e não simplesmente ficar torcendo contra. Então, essas pessoas, essas aves de mau agouro que ficam crossitando nas suas tocaias, não estão dando resultado o seu crossitar, os seus pios de agouro. Hoje é manchete de todos os jornais, os grandes jornais. A economia volta a subir. Estamos no ponto de retomada da economia. O PIB, que tinha uma previsão de crescimento de 0,4%, cresceu 0,6%. Eu sei que são números mínimos, mas se você for atrás, é uma alta de 50% além do previsto. Se você previa 0,4% de crescimento e tem 0,6%, se não me falha aí a matemática, né? Não sei que eu tenha também ruim no PISA, é um crescimento de 50% além do esperado. Então, meus amigos que torcem contra, saiam dessa bolha de amargura, dessa bolha de ódio, e vamos todos torcer para que o Brasil se dê bem, porque há muita gente aí desempregada ainda. Os caras falam de desemprego. Olha o Brasil, quando o Bolsonaro assumiu, havia um crescimento acelerado. Todo mês tinha mais gente desempregada. O governo não só acabou, né, barrou esse crescimento, como voltou. O ano deve fechar com 1 milhão de novas vagas de emprego. Para quem estava lá com 13 milhões de desempregados, a gente pode considerar pouco. Mas na retomada da economia, a última coisa que dá sinais, bons sinais, é o emprego, e já está tendo.
Então, deixa eu ver as manchetes de hoje, o que eu recortei aqui para vocês. Primeiro foi assim, ainda de ontem, isso daqui que eu vi, e pode resultar em alguma coisa interessante por aí. O juiz, lá de Brasília, homologou a delação de acusados de hackear Moro e Deltan. Então, um daqueles rapazes que chegou a conversar lá com o gringo, o covarde, né? O Greenwald, fez um acordo de delação e vai entregar, vai explicar. Talvez não fique bem o seu gringo, que na verdade é um psolista, o seu marido ou mulher, não sei como dizer isso daí, o seu par marital, né? seu consorte ou sua consorte, é do PSOL, é um deputado do PSOL, esse rapaz é da oposição, e eu acho, que achismo meu, o que ele queria mesmo era derrubar o governo, soltar o Lula e anular a sentença. Lula já foi solto, não por causa disso daí. Muito bem. O juiz Vaslinei de Souza Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, homologou a delação premiada de Luiz Henrique Molição. A Folha disse isso. Um dos presos na Operação Spoofing, Molição é acusado de integrar o grupo de hackers de Walter Delgatti Neto, o Vermelho, que invadiu contas de autoridades públicas no Telegram, entre elas Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros procuradores da Lava Jato. Molição teria armazenado parte das mensagens roubadas e feito contatos com Greenwald, que divulgou material obtido ilegalmente. E a Folha também, né? A Folha divulgou e continua divulgando esse material obtido de forma criminosa, de forma ilegal, com invasão da privacidade de autoridades. Bom dia para o Davi Ximenes, o Gilardi Alves, o Ielano Forlan, o Antônio José Loyola. Bom dia a todos os ouvintes da Hora da Notícia. Estamos assistindo aqui em Fortaleza. Assim, o Mr. K depois entrou e disse: você assim, assado e tal, é por isso que não tem anunciantes, né? Pois é, no dia que eu falei que estava precisando, talvez não tenha anunciante, porque esse seja um programa que não se vende. É um programa independente. E, como já falei, independência custa caro. E na sexta-feira que a gente anunciou, né, que foi a última parcela de um anunciante que a gente tem na maior estima, gente muito boa, mas que não pôde continuar. E nós somos profissionais aqui do jornalismo e não do comercial. Então nós não temos essa habilidade nem tempo. Viu, Mr. K? Mas ao mesmo tempo que nós dissemos, e tinha até uma sugestão do meu amigo Silveira Rocha, diz: Luciano, joga para os teus ouvintes, para os ouvintes patrocinar. Então muita gente quis, então é sinal, Mr. K, que muita gente gosta de ouvir o programa. Até gente como você, que ouve só para achar ruim. E algumas outras pessoas, né? Aqui a gente faz, no possível, é o nosso pensamento, é o que eu penso. Ninguém cala nem comanda a minha voz. Só Deus. Bom dia para Ielano Forlan, né? Jesus Alves, Maria Camelo, bom dia, minha querida. O Júnior Nóbrega e a Janete, lá de Pentecoste, um abraço para vocês. Auriclésio Macedo e o André Lima Ramos. Uma outra notícia, antes de partir, de continuar nessa parte da economia, que graças a Deus nós estamos retomando, apesar das aves de mau agouro. Eu lembro que aqui em Sobral, o prefeito, algumas vezes, para esconder a sua incapacidade, para esconder a sua má gestão, que não dá um bom ambiente de negócios em Sobral, porque eu sei que empresas saem de Sobral, faz tempo que empresas não vêm para Sobral. Ele diz que a culpa é da recessão. Nunca no governo Bolsonaro houve recessão. Ele apostava nisso. Alguns apostaram nisso. A família Ferreira Gomes apostava nisso. Muita gente quer o mal do Brasil. E hoje nós estamos festejando o terceiro trimestre com crescimento de 0,6%, puxado pelo consumo das famílias e pela indústria. 0,8% esses dois itens. Roberto Albuquerque, Nova Caiçara, até que, enfim, Romário perdeu o mandato, já estava no tempo. Na verdade, não é bem isso.
A gente vai já comentar sobre esse assunto. Mas o que eu quero dizer é assim, que pela primeira vez, enfim, um senhor que tem pelo menos uns 18 processos contra ele e vem se safando, se safando, se safando, se safando. Eu acho que ele já se safou de uns 8 processos. Então, eu até coloco assim, alguma coisa está errada no Ministério Público que não consegue formalizar uma denúncia boa, né? Porque o cara vem se safando o tempo todo, então ele é muito bom. O certo é que ontem, pela primeira vez, o senhor Renan Calheiros se transformou em réu numa operação da Lava Jato. O senhor Sérgio, aqui de Fortaleza, que era presidente da Transpetro, e usava a Transpetro para conseguir doações oficiais. Na verdade, era ali uma coisa para esconder as propinas para o senhor Renan Calheiros, que foi quem o colocou na Transpetro exatamente com esta missão, de conseguir grana para as eleições, de conseguir grana para si próprio. Então, com o voto contrário de Lewandowski, imagina aí quem? Quem? Ele mesmo, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes que não viu nada demais na denúncia, não tem nada, nenhum indício. Mas outros 3 ministros, contrariamente a estes 2, Lewandowski e Gilmar Mendes, viram sim elementos suficientes para abrir um processo contra Renan Calheiros, que pela primeira vez tem uma denúncia aceita pela justiça. Ele está botando a culpa aí no Janot, no Miller e mais um outro aí, né, procuradores, que é uma trama contra ele. É um santo, é um inocente, tal qual o Lula. Então, ontem, pela primeira vez, o senhor Renan Calheiros, um homem que sabe se manter no poder em todos os governos, foi da cúpula do governo de FHC, foi da cúpula do governo de Lula, foi da cúpula do governo de Dilma, sempre no topo do poder. Ora ministro, ora presidente do Senado, sempre foi um homem poderoso. E nós sabemos como é difícil alcançar esses poderosos. Mas, enfim, devagarinho, o Brasil está acordando, está tentando fazer justiça. E já nós vamos ter que botar e enfrentar o legislativo, vai ter que apoiar, porque o povo brasileiro quer a prisão em segunda instância para esses ladrões de colarinho branco, esses poderosos que sempre acreditaram na impunidade, que sempre acreditaram nesse STF, que sempre os livrava de condenações. Bom dia, José Antônio, Eliane Oliveira. Bom dia também para o Clécio Macedo, Luciano Edivar Jota. Não, cara, tem um erro fatal aí. Eu sou do Araras, tá? Então, deixa eu atender logo esse ouvinte aqui. O Roberto Albuquerque, do Novo Caiçara. O que é que aconteceu? O que é que tem de novo? Tá ligando, não vou ter como te atender, cara. Dando uma ligação aqui no vídeo, né? Não tem o Roberto, não tem nem Roberto, nem qualquer pessoa durante... A não ser que ligue depois para o telefone da rádio, aí pode ser que eu consiga. Aqui, no meu telefone, não tem como eu fazer. Então, Roberto, não posso atender, mas vou atender o que você disse aqui. O Romário, o vereador 171, que assim, cometeu vários crimes de estelionato, no mínimo, né? Alguns, a maioria dele de estelionato. Ele prometia empregos para as pessoas e recebia dinheiro dessas pessoas loucas por empregos e por acreditar, né, o prestígio de um vereador, né, do vereador da base, do prefeito. Então, um cara que deve ter prestígio e prometia empregos no governo do Estado. Nunca na Secretaria da Educação, nunca a Secretaria da Educação soltou uma nota sobre isso. Eu acho vergonhoso um negócio desse. Muito bem. Esse rapaz foi preso pela Justiça de maneira cautelar, porque o Ministério Público foi em cima, houve um inquérito da delegacia, o Ministério Público ofereceu a denúncia e a denúncia foi aceita pela Justiça. Então, essas 3 fases aconteceram no processo. Como ele não cumpriu algumas determinações, algumas medidas cautelares da juíza, se eu não me engano, Joyce, que diziam que ele tinha que fazer pagamento de multa, dizer que ele tinha que comparecer à justiça.
E o Romário simplesmente viajou e foi curtir, foi fazer turismo lá no Rio Grande do Norte, onde foi preso. Porque não se conteve e começou a colocar nas redes sociais, curtindo, né? Era um tapa na cara da sociedade sobralense. E uma Câmara vergonhosa, uma Câmara que deu vexame para o sobralense, se escusou de caçar o seu mandato. Esta Câmara é conivente com os crimes do vereador Romário. Ponto. Conivente. Passou a mão na cabeça. É como se dissesse, pode continuar a cometer os seus crimes, que aqui você tem o nosso beneplácito. E jogava, lavava as mãos como Pilatos. Isso é com a justiça. Não! Isso é um dever, uma obrigação da Câmara de Vereadores, que até então nem um conselho de ética tinha. Não tinha preocupação com ética. A Câmara dos Vereadores de Sobral jamais teve preocupação com a ética. Não tinha um conselho de ética até então. Agora é que foi criado. Então, houve iniciativa popular, e que deveria ter sido iniciativa da própria Câmara, pedindo a cassação do mandato de um vereador que não fez jus à sua representação, que traiu o seu eleitorado e que traía também os seus pares da Câmara. Mas pelo menos aqueles, porque a oposição toda votou contra, a oposição toda votou a favor de que ele fosse cassado. E a situação, os vereadores da situação, vergonhosamente, acharam que o senhor Romário era digno de permanecer naquela casa. Como é que é? A Câmara é digna do Romário, o Romário é digno da Câmara, os dois se merecem. Essa é a mensagem que a Câmara dos Vereadores de Sobral passou para a sociedade sobralense. Agora, por que a Câmara não queria? É porque tinha por trás disso daí algo maior do que a sua dignidade. A Câmara parece que não estava preocupada com a dignidade, com a moral, com os bons costumes tão prezados pelo povo sobralense. Esta Câmara de Vereadores aí não é digna do povo sobralense, do altivo povo de Sobral. Porque qual era a mesquinhez? É porque, saindo Romário, entraria um vereador de oposição, o Johnson, que hoje está no exercício, e, aliás, sendo elogiado pela sua postura. Não trouxe nada, não abalou nada. O que estava abalada era a representação da Câmara, com um a menos. Ou você acha que isso é coisa de menor importância? Se é coisa de menor importância, um vereador é coisa de menor importância, qualquer um é, a Câmara toda é. É como se a Câmara não tivesse importância. Quando a Câmara não dá importância a um vereador, quer dizer, pode ficar sem um vereador aí? Se pode ficar sem um vereador, pode ficar sem todos os vereadores. Pois bem, o Romário pediu e a Câmara negou. Romário não, o Johnson. O Romário é com os problemas na justiça, afastado judicialmente, e mesmo assim o presidente da Câmara se recusava a empossar Romário, puxa vida, a empossar o Johnson na vaga de Romário. No mínimo, tinha que chamar o cara. O regimento tem brecha sobre isso. Vai para a lógica, vai para o bom senso. O vereador foi afastado, sem data de retorno. Então chama o suplente para a Câmara não ficar capenga. Ou tanto faz. Mas não, se recusou. Foi preciso que o Johnson entrasse. Hoje o Johnson está no exercício porque um outro vereador se licenciou. Entenda isso. Agora, certamente, aí um juiz ontem, deixa eu ver se eu tenho aqui o nome do juiz, doutor Carneiro, se eu não me engano, a memória, disse, olha, não tem no regimento, ele agiu por analogia. Foi para a Câmara dos Deputados, foi para a Constituição. É uma vergonha essa brecha regimental na Câmara. A Câmara não tem essa preocupação. Quando o seu regimento não tem, é porque a Câmara não se preocupa com isso. Quando a Câmara não tem um conselho de ética, é porque a Câmara não se preocupa com a ética. É simples assim.
Pois bem, aí o juiz disse, olha, já faz mais de 120 dias que o vereador está afastado. E a analogia diz que é obrigado, quando alguém se afasta de licença por 120 dias, o suplente é chamado. Então, a decisão do juiz, doutor Carneiro, deixa eu ver quem me mandou isso daqui, se perdeu aqui, mas eu me lembro aqui da doutor Carneiro, que disse que agiu por analogia e disse, olha, não pode, a Câmara não pode ficar. Há aí um déficit de representação, no mínimo. Deixa eu ver aqui. Tem aqui, eu estou com a sentença aqui do juiz. Doutor Antônio Carneiro Roberto. Isso foi uma decisão de ontem. A notícia é nova. Então, isso foi, tendo como réu o presidente da Câmara, a Câmara e o presidente da Câmara dos Vereadores de Sobral, Calixto. Carlos do Calixto. Pois é, então, parabéns o Johnson, que vai ser efetivado, e é lamentável a postura do presidente da Câmara dos Vereadores, que não quis dar posse, se negou a convocar o vereador Johnson, e lamentável que os demais vereadores, aqueles que não quiseram caçar o mandato de Romário, que passam a mão na cabeça de quem cometeu o crime. Dito isso, vamos tomar um pouco d'água, né? O curso de medicina com a melhor nota do Brasil espera por você, porque seu futuro não pode esperar. Processo seletivo Medicina Unita 2020.1. Inscrições abertas. Reconhecida pelo MEC em 2018 como curso de medicina com a melhor nota do Brasil. Ingresse com sua nota do Enem a partir de 2016 em um processo seletivo totalmente online e agora com acesso ao FIES. Inscreva-se em unita.edu.br/vestibulares ou ligue 88 3112 3500. Unida, grande, do tamanho dos seus sonhos. Saldão Maccabi com ofertas Black Cafi, muito mais barato que Black Friday. Só na Black Cafi você compra fogão 5 bocas com acendimento automático total, forno limpa fácil e botões top control por apenas 599 ou 59,90 mensais sem entrada no cartão ou no carnê. Só na Black Cafi você compra Moto G7 Play Dual Chip com 32 GB e sensor biométrico por apenas 12 vezes de 59,90 sem nada de juros. Maccabi, muito mais barato no Saldão Black Cafi. Se quer qualidade, bom atendimento, vem pra Ótica H-Vision. Nas Óticas H-Vision, promoção tamanho família. Na compra de 3 óculos completo, o quarto óculos é grátis. Isso mesmo, pague 3 e leve 4. Repetindo, na compra de 3 óculos completo, o quarto é grátis. É a promoção tamanho família das Óticas H-Vision. Ótica H-Vision. Óculos sob medida pra você. A Plamobi surpreende mais uma vez e lança pelo segundo ano consecutivo a maior premiação de Natal do setor funerário de todo o Brasil. Neste ano serão 15 motos Honda 0 km e mais 3.000 prêmios extra. A Plamobi no ano de 2018 sorteou 12 motos e mais 1.000 prêmios. E neste Natal serão 15 motos e mais 3.000 prêmios. Plamobi, a maior do Nordeste com o melhor plano do Brasil. Fone 3614-9234, 99403-3925. Diretor Daniel Freitas. Paraíso FM. E também pela Assunção Cearense, estamos de volta. Bom dia para o Rodrigues de Itapipoca, o André Ramos, o Jesus Alves e minha querida Maria Vânia de Redenção. Um abraço para você. Bom dia também para o William Moreira, o Telei Macedo, José Guedes Neto, Lígia Dark Mendonça, José Basílio, Elesbão de Castro, Fabiana Leite, o Alverne Macedo, também lá do Araras, né? Somos todos do Araras, né? Tudo bem que é a Varjota, né? Eliane Oliveira, bom dia. Maria Luísa, bom dia também para o Neudo Figueiredo, meu querido Neudo Figueiredo, grande cara. Um abraço para você. Gildete Sá, José Basílio, bom dia, Luciano Clever, é muito bom ouvir a verdade. Isto é coisa de seu programa todas as manhãs, adoro escutar. Adoro ouvir essas coisas também, amigo. Obrigado. Erandi Ponte, bom dia, amigo. Estou no bairro do Junco, em Sobral. Então tá aqui pertinho da gente, né? Pois é, vamos dar uma geral aqui, o que é que os jornais trouxeram. O Jornal Povo, na sua manchete, diz:
até mais além, porque ele subiu no trimestre em relação ao anterior, o Brasil subiu 0,6%. Quando compara com o trimestre do ano passado, o crescimento foi de 1,2% no terceiro trimestre de 2019. André Luiz Fernandes, o Mirim, sempre alerta. André Luiz Pinto Fernandes, do Mirim, sempre alerta. Bom dia. Bom dia também para Gildete Sá. Então, o resultado mostra que a economia continua com leve recuperação, puxada pelo consumo das famílias. Tanto pelo consumo das famílias, Jornal Povo, quanto pela indústria, tá? Os dois tiveram peso semelhante, 0,8%. Aí tem gente dizendo que a alta foi impulsionada por saques do FGTS, e traz os indicadores, e tem o Bolsonaro, a expectativa do Bolsonaro, dizendo que veio em boa hora. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse ontem que sua equipe econômica já esperava uma boa notícia sobre o crescimento do PIB e que a previsão é de nova alta para o quarto trimestre. Que bom a gente ouvir isso, né? E aqueles da amargura devem ficar se contorcendo em suas tocas. Segundo o IBGE, o PIB avançou 0,6% no terceiro trimestre em relação ao segundo. O resultado superou a mediana do intervalo das estimativas de analistas, que era de 0,4%, com projeção de 0,30% a 0,70%. É algo inesperado para os analistas econômicos, mas, da nossa parte, sabíamos que viria uma boa notícia. Ela veio em boa hora. E a nossa equipe diz que a previsão para o quarto trimestre é crescer. O Brasil está crescendo, afirmou o presidente Bolsonaro. Bolsonaro disse que assumiu o governo em crise ética, moral e econômica bastante grave. Verdade. Com o trabalho de conselheiros, estamos obtendo sucesso. As declarações de Bolsonaro foram feitas em eventos sobre o combate à corrupção promovido pela CGU. Em relação aos resultados, o IBGE também divulgou que o país registrou uma necessidade de financiamento de 75 bilhões no terceiro trimestre de 2019. Já o saldo externo de bens e serviços teve um déficit de 25,4 bilhões. Bom dia para o Elísio Xavier, Silvia Maria Pereira Leite, bom dia, minha querida. Bom dia também para Iris Latieri, Marta Bastos, lá em Porto, em Portugal, que é também do Araras. Wagner Viana, um grande abraço para você. Aí, hoje tem o Jornal Povo, a gente falou ontem sobre o resultado do PISA, mais cedo na Rádio Assunção, o Nilton Mourão falou sobre isso. O Povo traz matéria e traz uma repercussão do ministro explicando essa coisa, né? Porque tem muita gente que estão dizendo, olha aí o PISA, aí o Bolsonaro. Não tem nada a ver com o Bolsonaro, o resultado da educação. Nos 10 anos, o Brasil estagnou. Não houve avanço na educação nesses governos que recentemente passaram por aqui. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, atacou e culpou os governos petistas pelo resultado do Brasil, que considerou uma tragédia. No Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, né? O PISA é do PT, não do presidente Jair Bolsonaro, afirmou Weintraub ao comentar os resultados de 2018 do exame. Integralmente culpa do PT. Até bem lembrar que foi do ano passado o exame, tá? Saindo agora. Dessa doutrinação esquerdófila, sem compromisso com o ensino, quer discutir sexualidade e não ensinar a ler e a escrever, disse o ministro. Tem muita razão. Não, talvez no tom e na forma de falar, que eu acho esse ministro meio histriônico. Acho que ele tinha que estar fazendo mais coisa, porque é grave a situação da educação. Então tem que botar o pé no chão e trabalhar. E realmente a educação brasileira, de alguns tempos para cá, entrou nessa de formar cidadãos. E aí começa a falar de direitos, e começa a falar de direitos de sexualidade, e está esquecendo de ensinar o básico, o principal, a matemática e o português, as ciências. Resultado disso é o nosso vexame nos exames internacionais. Vexame, não há outra palavra. Vexame. Não é de agora. E não avançou. A educação do Brasil estagnou. Ela vem avançando até FHC. A grande onda do FHC na economia, na educação, foi de colocar as crianças na escola. Havia um número enorme de crianças fora da escola. A partir daí,
superado o problema da quantidade, nós teríamos que ter a qualidade, que não aconteceu. Os governos petistas que alardeiam, né, e que soltam loas para índices na educação, um horror. Um horror. Não adianta dizer, nós aumentamos o investimento. Você aumentou errado, não tem eficiência. Jogou fora o dinheiro. Aliás, foi o que aconteceu com o governo Cid na área da segurança. Cid se elegeu com Ronda do Quarteirão e prometendo dar uma solução à criminalidade. E os índices de mortalidade, de homicídios que vinham no ritmo crescente, se aceleraram no governo de Cid Gomes. Não é achismo, como faz o Ciro. São os números, são os estudos. E o Cid dizia, gastamos muito, investimos muito. Então, alguma coisa foi errada aí. Ele pode ter tido a boa intenção, deu dinheiro, mas houve incompetência. Não houve eficiência. Quando você faz um confronto entre o que foi aplicado e o resultado, e não é o esperado, chama-se ineficiência. Em outras palavras, incompetência. Esse governo não tem nada a ver com o PISA. É o Weintraub tentando se desvencilhar. Mas vai ver que ele tem razão de ficar dizendo isso, porque um país que não sabe interpretar, que não tem leitura, ele tem que estar o tempo todo dizendo o óbvio. Quando vocês olharem em termos históricos, 2019 vai ser o ponto de inflexão. Deus te ouça, o ministro. Mas até agora, pelo menos no visível, não é palpável o que você está dizendo. Se o resultado vier, maravilha. Para Weintraub, uma das soluções para melhorar o desempenho dos estudantes brasileiros é investir em tecnologia nas escolas e substituir o material didático. O que é que tem sido feito para isso, né? Os antigos não funcionam. A prova está no PISA de 2018. A gente começa a mudar isso com livros didáticos, com técnicas diferentes, com métodos diferentes, que foram feitos, apresentados e discutidos, e começaremos a implantar isso no Brasil inteiro. Começa quando, né? Até um ano. É uma coisa para a gente saber o que é que vai ser implantado. Ah, tem que ser diferente, ok, mas o que é que vem de diferente aí? Não basta ser diferente, tem que ser melhor. Weintraub afirmou que o MEC teve acesso a dados que mostram que as notas dos colégios cívico-militares estão acima da média da OCDE e defendeu o modelo, uma das bandeiras do governo Bolsonaro. Ok, tudo bem. A manchete do Povo era: Brasil não avança na educação e continua entre os piores no PISA 2018. É bom o cara ficar dizendo, olha, o PISA 2018. Bolsonaro assumiu em 2019, daqui para frente. Bom dia, Marta Bastos. Bom dia, Wagner Viana. Luciano Lula está sendo hostilizado por onde passa, mas a grande imprensa não dá destaque a isso. É o canto do cisne, né? Eu acho que o Lula vai entrar em depressão. Não estou torcendo, não. Mas é porque disseram tanta coisa para ele, e que quando ele fosse solto, né, o Redentor cairia nos braços do povo, e isso não está acontecendo. O povo entendeu que ele realmente roubou, que ele é um condenado na terceira instância da justiça brasileira, condenado do STJ. Avaliação aplicada em 79 países para alunos de 15 anos, pais, professores e diretores. O Brasil segue com desempenho ruim em leitura, ciência e matemática. Metade dos alunos não sabe o básico em leitura. Leitura, gente. Tem aluno que se soltar para pegar ônibus em Fortaleza, que Sobral não tem. Tem poucos, né? Ele não sabe, lá passa muito hoje, ele não sabe ler. Talvez com o número, né? Ele adivinhar tá ali. Vamos lá, para a economia. Folha de São Paulo, contas, dá um troco. Os alunos têm dificuldade. Questões básicas, práticas, né? A gente vai. Se der um texto para o menino ler, o cara ele lê. Pergunta aí o que foi que ele leu, ele não sabe. Termina de ler, não sabe o que foi que ele leu. Ele apenas decodifica ali
e vocaliza, né, os códigos sonoros, mas o sentido ele não percebe. Que educação é essa? Como é que um Brasil, como um país, pode ter futuro com esses indicadores educacionais? Hoje a Miriam Leitão faz até um interessante, falando da economia e do PIB, só que ela começa dizendo, o PIS avançou um pouquinho. Não, o PIS estagnou. Avançou um pouquinho dentro de 10 anos, o Miriam Leitão. E economia, nós tivemos há 2 anos das piores recessões do mundo. Não pode nem comparar. Achei uma forçação de barra quando ela tenta argumentar para dizer, no final ela vai dizer o correto, que uma década perdida na economia, eu tenho condições de recuperar. Mas uma década perdida na educação não se recupera jamais. Jamais. Esses alunos aí estão afetados para o resto da sua vida. Quem não fez um primário mal bem feito vai estar afetado para o resto da sua vida. Não tem recuperação. Há medidas paliativas, você pode correr atrás, estudar, ler bastante, mas o prejuízo já foi. Você não recupera mais aquilo que deveria ter aprendido. Daí, a palavra correta do CID, tem uma coisa interessante, né? Do legado, um dos legados do CID no estado do Ceará, que é a alfabetização na idade certa. Depois desses indicadores IDEB, eu tenho vários questionamentos, mas o da alfabetização na idade certa é fundamental. Fundamental. A criança tem que saber, tem uma idade certa para aprender, para ser alfabetizada. E depois tem uma idade certa para cada fase do aprendizado. Então, isso é fundamental. Essa preocupação é corretíssima. A outra, a preocupação do IDEB, e de tentar fazer propaganda com isso, que desvirtuou, há um desvirtuamento sério na educação de Sobral, e os seus gestores tapam os olhos, assim como quis tapar os olhos com os estupros nas escolas, tapam os olhos para esse desvirtuamento. Porque há um orgulho, e é bom até ter esse orgulho, de manter o nível educacional, mas a custo da própria educação. Os meninos não aprendem mais, não lhes são ensinadas mais outras matérias, a não ser matemática e português, que são fundamentais. Que são as matérias fundamentais. Tem que aprender bem a leitura e os números. Tem que ter a ciência também. Então, o setor privado puxa alta de 0,6% do PIB no terceiro trimestre, é a manchete da Folha de São Paulo. Investimentos sobem 2% no período. Crescimento de 2018 é revisado para cima. O PIB, eu vou nem ler porque está tudo muito igual, está nos outros, né? Mas tem uma chamadinha aqui na Folha de São Paulo, interessante, pequenininha, tá? Fala assim, Haddad sofreu mais acusações de fake news. Em 2018, petista foi alvo de 15 ações, seguido por Bolsonaro com 14. Então, de onde mais se falava que havia fake news era na campanha do Haddad. Mas nas folhas da Folha de São Paulo, na página, era só Bolsonaro quem fazia fake news. E daqui a Folha, no estudo, lá na frente eu vou saber, aqui foi só a chamada, né? Há um estudo dizendo que quem mais foi acusado de fazer fake news foi o Bolsonaro. Aí fala de algumas ações, teve uma ação lá que o Haddad dizia que o Bolsonaro tinha um apoio, né? Foi buscar o apoio de membros da Ku Klux Klan. O Bolsonaro entrou até com ação contra isso. E a justiça não deu. Não, está dentro da opinião. Não, aquilo era fake news. Fake news. Então, o Haddad, sem entrar no mérito, foi quem mais sofreu ações. Houve mais ações contra o Haddad que o acusavam de proliferar fake news. Mas para os beócios, o Bolsonaro se elegeu por causa das fake news. Rapaz, o que custa admitir? O Bolsonaro venceu por seus méritos e pelo mérito da sociedade brasileira. Porque Bolsonaro soube vocalizar aquilo que a sociedade brasileira estava querendo naquele momento. A sociedade brasileira não queria mais PT. Cansou de tanto roubo.
Havia uma crise, Bolsonaro disse isso muito bem, havia uma crise ética e moral, além da econômica, né? Graçando no país. A sociedade cansada. Chega de tanta impunidade, chega de tanta roubalheira. E quem vocalizou isso? Quem vestiu o figurino? A sociedade brasileira costurou esse terno. Coube no Bolsonaro o terno. Ele teve a inteligência de perceber isso daí e fazer a sua campanha dentro daquilo que o povo queria. Aí fica essa bobalhada de gente que não sabe reconhecer uma derrota. Ele ganhou porque teve mais votos, simples assim. Mas nas páginas da Folha de São Paulo, principalmente na campanha, tentando derrubar, a Folha fazia campanha contra Bolsonaro. Alertei isso aqui várias vezes na época. E dizia tecnicamente. Não se sustenta a matéria, jornalisticamente não se sustentava. Aí a Folha de São Paulo internamente deu um prêmio. A repórter, um prêmio interno. Né? Deve ter ficado muito bem com os leitores do Haddad, do PT, que queriam Bolsonaro. Mas aquilo não era jornalismo. Eu disse isso. Aquilo era campanha política de um jornal fazendo oposição a um candidato. Tentando desequilibrar. Isso é antidemocrático. Que é uma tentativa de desequilibrar a concorrência dos candidatos. Aquilo não era jornalismo. O que a Folha fazia ali não era jornalismo. Aqui na Folha, TSE aceita assinatura digital para siglas como a Aliança. Então, boa notícia ontem, porque muitas outras aves também diziam não vai dar certo, porque o relator foi contra. Mas o tribunal, como um todo, aceita a assinatura digital. E há uma possibilidade, né? Aceitou, é o conceito, né? Você não sabe se, na prática, que tem que ter dinheiro, segundo a Rosa Weber, está faltando, mas é para o ano, vai ter orçamento. O dia desse ano se acabou, né? Mas vai ser votado o orçamento e vai ter dinheiro para o ano. Então, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por 4 votos a 3, aceitar a coleta de assinaturas eletrônicas certificadas para a criação de novos partidos, como Aliança pelo Brasil, do presidente Jair Bolsonaro. A decisão do plenário é desta terça-feira, de ontem. Para aceitar as assinaturas eletrônicas, o tribunal precisará aprovar uma regulamentação interna e desenvolver uma tecnologia específica. Não ficou definido um prazo para isso ocorrer. Ora, se o tribunal tem as urnas eletrônicas, se o tribunal se diz modelo para países desenvolvidos, porque tem uma tecnologia de urna eletrônica nas eleições, que dá o resultado imediatamente, como é que está atrasada, está numa carroça na hora de contar assinaturas para a criação de um partido? A maioria dos ministros respondeu positivamente a uma consulta feita em dezembro do ano passado pelo deputado federal Jerônimo Guergen, do PP do Rio Grande do Sul. Apesar de a consulta ser bem anterior ao anúncio da criação da aliança feito no mês passado, Bolsonaro tem dito que as assinaturas digitais vão facilitar o processo de efetivação de seu novo partido. Os ministros Luiz Felipe Salomão, Tarcísio Vieira, Sérgio Banhos e Luiz Roberto Barroso votaram para que as assinaturas digitais certificadas fossem aceitas. Contudo, Barroso, que assumirá a presidência do TSE em 2020, condicionou a aceitação à aprovação de uma regulamentação pelo tribunal e ao desenvolvimento de tecnologia necessária para fazer a verificação e a contagem das assinaturas. Então, abriu-se uma porta para que o partido do Bolsonaro, a ser criado, né, possa ter chances de concorrer já em 2020. Se não, está no plano B. Os candidatos bolsonaristas vão concorrer em outros partidos e, na primeira oportunidade, vão migrar. Já tem até um partido aí chamado de hospedeiro, que seria o Patriotas, que se colocou, que quer fazer esse papel. Deixa eu dar aqui uma geral nos nossos queridos ouvintes. Idalberto Gugel mandando bom dia. O Caroço João Félix Júnior. A partir do começo do ano que vem, quase todas as escolas públicas terão internet. Coisa boa.
Guidoberto Gugel, Folha de São Paulo se perdeu na própria história. Não produz jornalismo, mas entulho mal intencionado. Auriclésio Macedo Rocha. Luciano, com a educação do PT durante 16 anos, em um ano e pouco, durante 4 anos, pode o resultado dos professores todos alienados. É uma coisa que tudo que o Bolsonaro faça agora, na educação, não tem resultado imediato. Então vai ser daqui a 10 anos, 15 anos, o que se planta hoje na educação para ter eficiência. É lamentável. Por isso que a Miriam disse muito bem, uma década perdida na educação é irrecuperável. Não tem segunda chamada. Não tem recuperação nestes casos aqui. Josilene Mendes, bom dia para você. Valires Avelino, José Antônio Bertoldo. Olha aí, Bertoldo, há quanto tempo, amigo? Um grande abraço para você. Bertoldo. Amigo meu. José Antônio Bertoldo, a família lá do Araras, foi meu colega, foi colega meu tanto lá no Colégio do Araras, quanto aqui em Sobral, durante o seminário. Gosto de você, garoto. Bom dia para o Eliandros Bezerra. O pior câncer do universo é a pessoa torcer pelo seu país, por seu candidato, não ser ganhador, onde deveriam era se unir e lutar para todos. Eu acho que ele quer dizer assim, serão vencedores. Isso vale para o Mr. KKK. Pois é, desapareceu, né? Deu um time. Assim, as notícias boas aparecem, aí esses caras desaparecem, né? Ontem chegaram aqui para falar mal, a carne subiu, a gasolina subiu. Quando desce, eles desaparecem, né? Quando as notícias são boas para o Brasil, estou torcendo aqui pelo Brasil, não é por Bolsonaro, não. Ele vai ser beneficiado? Bom, faz parte do jogo. Eu quero um Brasil com economia pujante, com as pessoas com um sorriso na cara, empregadas, que possam pensar no futuro, que tem expectativa na sua vida, que chega de tristeza, chega de pessimismo. Bom dia para Elânia Lira, ouvinte também. Bom dia, Luciano. Mandando um abraço para nós, e também o Ricardo Oliveira. Um abraço, Elânia, também lá do Araras, né? Pois bem, então, notícia boa aí para o Bolsonaro, muita gente não vai gostar, né? Uma outra coisa de novidade tem aí, o governo quer mudar a forma de remunerar a publicidade oficial, e, por falar nisso, caducou, o Legislativo não quis saber, aquela medida provisória do Bolsonaro, que desobrigava as empresas de publicar os seus balanços nos jornalões. Então, caducou hoje, né? Então, o Maia era contra, não colocou em pauta, então não travou votação. O próprio Maia dizia que podia, mas por que o Maia não fez uns adendos? Sei lá. Então, um projeto substitutivo, né? Um projeto de lei. A ideia é interessante. Você está desobrigando custos, né? Tirando custos, desonerando as empresas. Porque não é assim, dinheiro que vai para o serviço público, não. É dinheiro que vai para a iniciativa privada, para os jornais. Então, esse custo, que hoje é obrigatório, o Bolsonaro diz, olha, vamos fazer o seguinte, hoje em dia, com tanta tecnologia, tanto acesso à informação, então basta publicar no site do governo, ou da Bolsa de Valores, não sei, no Diário Oficial, e está valendo. Mas o Legislativo não quis isso, então a medida provisória caducou. A SECOM propõe cortar percentual de agências e centralizar contas de ministérios. Então, é uma mudança aí de como o governo vai se relacionar com a imprensa via publicidade. Hoje em dia, é 20% que as agências recebem. Não fazem nada, recebem 20% só por causa que intermediaram a relação. Então, aí, a Haddad foi o maior alvo de ações sob a acusação de propagar fake news. Então, mas a Folha de São Paulo não tinha percebido isso na campanha. Está divulgando agora. Então, o estudo, como candidato à presidência da República pelo PT, Fernando Haddad foi o principal alvo de processos por supostamente espalhar fake news na campanha eleitoral do ano passado, com 15 ações. Na outra ponta, Bolsonaro foi de longe o candidato, cadê o estudo, né? Os resultados constam da pesquisa Eleições, Fake News e os Tribunais, Desinformação Online nas eleições brasileiras de 2018, que será divulgado nesta quarta-feira
pelo Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação da FGV Direito de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas. Pois é, se a Folha de São Paulo tivesse visto isso ontem, né, antes, né, teria talvez feito mais matérias também em relação ao Haddad, né? Renan Calheiros vira réu pela primeira vez na Lava Jato, foi a notícia boa que eu dei por aqui, né? A segunda turma do STF aceitou denúncia por envolvimento em corrupção na Transpetro, por maioria de 3 votos a 2, né? Maioria pequena, né? Porque votou o Fachin a favor, o Celso de Mello também votou a favor, e a Carmen Lúcia. Aí o Ricardo Lewandowski e o Gilmar Mendes votaram para livrar a cara do Renan Calheiros. O senador foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro ligados a um esquema na Transpetro, esquema comandado pelo cearense, o Sérgio Machado. Renan foi acusado de solicitar propina ao então presidente da Transpetro, Sérgio Machado, colocado lá por ele exatamente para isso, né? Entre 2008 e 2010, na forma de doações eleitorais a aliados políticos. Segundo a denúncia, a pedido do senador, diretórios regionais do MDB receberam doações eleitorais oficiais das empresas NM Engenharia e NM Serviços. Em troca, a Transpetro direcionava licitações e contratações para beneficiar essas empresas. Roubalheira, né, gente? Em seu voto, Fachin afirmou que o inquérito reuniu provas suficientes para a abertura do processo. Ao contrário do que sustenta a defesa técnica do acusado, a denúncia não está amparada apenas em depoimentos prestados em colaboração premiada. Está se referindo à delação do Sérgio Machado. Cadê? Quem vai mais falar? Né? A denúncia, em seu voto, Fachin afirmou que só há provas suficientes para que sejam investigados, que eram vários diretórios. Não, só há provas para esses diretórios aqui. Segundo o voto a favor da abertura do processo, o ministro Celso de Mello classificou como graves as suspeitas de que o esquema teria se valido aí para fazer doações. Esse comportamento constitui gravíssima ofensa. Aí os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes votaram pelo arquivamento da denúncia. Segundo esses dois rapazes, não tinha nada, que Renan Calheiros é um santo. Então vai ter que provar que é santo agora no processo. Aqui a Folha de São Paulo, alta de 0,6 do PIB no terceiro trimestre, confirma, atenção, as aves de mau agouro. A própria Folha de São Paulo está dizendo isso, atenção, jornal de vocês, né? Confirma a retomada puxada pelo setor privado. Confirma a retomada da economia. Para economistas, PIB ficará acima de 2% no ano que vem. Rapaz, deve estar um desespero para algumas pessoas, né? Muito bem, aí, na suíte da matéria do PISA, a Folha de São Paulo diz que aluno no Brasil falta mais e perde tempo de aula com bagunça. PISA revela ainda que fatia dos estudantes do país que se sente triste e sofre bullying supera a média das 79 nações. Então, o estudante brasileiro, além de sofrer bullying, é triste. Então, queremos que a alegria volte às nossas escolas. Chega de pressionar os alunos aqui de Sobral. Deixa eu dar um bom dia para Paulo Regis Porfírio, JB Patriota, Maria da Silva, o JB Patriota, eita, que é ladrão de paletó. É isso mesmo. Nós temos que alcançar esse povo. Osmar Mesquita, bom dia, primo. E o JB Patriota, bom dia aqui de Acaraú. Grande abraço, meu amigo. Praia bonita de Acaraú, terra de peixe. Bom dia também para o José Otávio Catunda. Catunda, deve ser daqui, Santa Quitéria. Se for o que eu estou pensando, é primo também. Chico Boto está chegando. Agora, manchete do Globo. Eu imagino como é que escapa dessas manchetes. PIB sobe além do previsto e melhora a expectativa para 2020. Olha aí o Brasil melhorando, gente. Que alegria dizer isso, né? O Mr. KKK deve estar se mordendo, viu?
Puxa, que chato esse negócio, né? E o outro lá dizendo onde é que está, a economia está travada, está aqui os números, meu amigo. Não brigue com os números. É por isso que ontem eu disse, rapaz, às vezes a ignorância me cansa. Ficar discutindo com esses ignorantes. Eles vão atrás de números. Se informem. Está aqui, são os jornais insuspeitos. A Globo, o Globo, a Folha, o Estadão, o Povo. Não podem esconder isso. Só vê o negativismo. Está aqui o nosso Ricardo Gomes apoiando aqui, viu? Ele deve ser um bolsominion esse Ricardo aí, viu? Só pode. Com crescimento de 0,6% no terceiro trimestre do ano, o produto todo no Globo ficou acima das expectativas e levou analistas a aumentar suas previsões de 1 para 1,2% no ano, na média de 24 instituições financeiras consultadas. Não houve, porém, mudança para o cenário de 2020. A aposta é de variação de 2,3%. A alta nos meses de julho, agosto e setembro foi puxada pelo consumo das famílias, que cresceu 0,8%. E vai crescer mais. E agora, com as exportações da carne, tudo bem. Houve um aumento aqui de preço para nós, né? Mas é a sazonalidade. O agronegócio vai aumentar agora nesse último trimestre e talvez as projeções sejam maiores. Não estão levando em consideração a história da carne, que vai ter um crescimento muito grande de exportações. E também por causa do dólar alto. Foi aqui pouco tempo, mas muitas encomendas aí, muitos negócios foram fechados aí, por conta disso, por causa disso. Aí estão dizendo que a liberação do saque do FGTS em setembro também contribuiu e deverá ter reflexo no quarto trimestre. O PIB industrial teve alta de 0,8%, puxado especialmente pela indústria extrativista, o petróleo, tá? E a construção civil elevou investimentos. A maravilha, quando a construção civil reage, mais fácil de retomada de emprego, principalmente de mão de obra não qualificada. Gente, tinha mais boas notícias aqui. Isso era o Estadão. A manchete do Globo é assim: consumo e construção civil impulsionam retomada do PIB. Diz também que a PEC sobre segunda instância pode incluir outras áreas cíveis, né? E não só a penal. E aqui outra notícia, que a Anvisa autoriza produtos à base de cannabis, a velha maconha, né? Então, assim, é uma droga, mas todo remédio tecnicamente é uma droga. Então, se serve para você manipular isso no laboratório e ajudar a curar doenças, que seja bem-vinda. Não pode usar isso daí para, né, uso recreativo, que traz muitos males. Em vez de curar, traz sequelas para os cérebros, principalmente dos jovens. Não caiam nessa. Não queimem os seus neurônios. Bom dia. Que venham as escolas militares, é o Patriota, JB Patriota. O Elianos, um abraço a todos de Sobral. Ele bota o todos aqui com aquele, vai dizer todas e todos. Rapaz, cai nessa não, meu irmão, para com isso. André Lima Ramos, a Folha e o Globo divulgando boas notícias no governo do Bolsonaro. Que milagre! Vai chover em todo o Brasil. Mas é assim, cara, como eles não podem negar, então, né, não deve fazer isso com muito bom gosto, né? Mas fazer o quê? São 6h59, o tempo correu, hora de desfazer a conexão entre Fortaleza, da Rádio Assunção Cearense, com o programa A Hora da Notícia, aqui em Sobral, com Sobral, no programa De Olho na Cidade, na Paraíso FM, grande som poderoso aqui, retoma já o comando do De Olho na Cidade, o nosso querido grande comunicador, Assis Nascimento. E em breve estaremos aqui, na Paraíso, com o doutor Oscar Rodrigues. Até lá, tenham todos um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus.